Muy buenas tardes, Muito boa tarde, amados amigos y hermanos amados presentes, amigos e irmãos presentes y todos los que e están todos os que estão en diferentes países, em diferentes países, ministros, ministros e suas congregações, y también e também el misionero Miguel Bermúdez Marín. o missionário Miguel Bermudes Marim. Saludo. Uma saudação. Agora leremos Colossenses capítulo 1, verso 12 Colossenses capítulo 1, al versículo 23, 12 ao 23, y segunda de Corintios, e 2 aos Coríntios, capítulo 12, verso 2 versículo 2 en adelante. em diante. Colossenses, capítulo 1, verso 12 en adelante. capítulo 1, versículo 12 em diante diz: Com gozo, dando graças ao Padre, com gozo dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, el cual nos ha librado de la potestad de las e tinieblas que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino de su amado Hijo, do Filho do seu amor, en quien tenemos redención, em quem temos a redenção pelo seu sangue, el perdón a saber, de a pecados. remissão dos pecados. Él es la imagen del Dios invisible, Ele é a imagem do Deus invisível, el primogénito o primogênito de toda creación, de toda a criação, porque en él pois fueron nele creadas foram criadas todas las cosas, las que hay en los cielos que há nos y céus las que hay en la tierra, e na terra, visibles, visíveis e invisíveis, sean tronos, sejam tronos, dominios, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. todo fue creado por medio de Tudo él foi criado por ele e para él. para ele. Y él es antes de Ele todas é las antes cosas, de todas as coisas, y e todas en él as coisas subsisten. subsistem por ele. Y él es la cabeza del cuerpo, Ele é a cabeça do que es corpo, la iglesia, a igreja. el que es el principio, É o princípio, el primogénito, o de los, primogênito el primogénito de dentre os mortos, para que en todo tenga, para que em tudo tenha a preeminência. por cuanto agradó al Padre que en él habitase Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude plenitud, nele habitasse, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como e las que, havendo están por en ele los feito a cielos, paz pelo sangue da sua haciendo cruz, la paz por meio dele reconciliasse mediante consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. y a vosotros A vós também, que erais en otro que noutro tempo éreis extraños estranhos y enemigos, e en vuestra inimigos no mente, entendimento, haciendo malas obras, pelas vossas obras más, agora, contudo, reconciliado. vos reconciliou no corpo da sua carne. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se em verdade Se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Do qual eu, Paulo, fui feito ministro. E agora lemos
O que diz Paulo no capítulo 5 de 2 aos Coríntios, versículo em diante diz: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Porque, estando vestidos, não seremos achados nus. Pois, também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor. E agora o capítulo 12 de 2 aos Coríntios, versículo 1 em diante, diz: não me conviene gloriar-me, é necessário gloriar-me, embora isso não adiante nada. Passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, recordem que é o próprio Paulo falando da sua experiência. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. E agora nosso tema é as dimensões. Podem sentar, queiram ter a bondade. Há diferentes dimensões. Temos a dimensão da luz. Número 1. Temos a dimensão da matéria. Número 2. Número 3. Temos a dimensão de tempo ou do tempo.
Nessas três, normalmente é que nos movemos. Com a visão, se faz contato com a luz. Com o nosso tato, se faz contato com a matéria. E assim por diante. Agora temos também a quarta dimensão, que é a dimensão das ondas, onde está o rádio e a televisão transmitindo seus programas. Transmite áudio, fotos e vídeos e atividades ao vivo. É a dimensão das comunicações. Temos também a quinta dimensão. Essa é a dimensão onde vai o pecador, porque não aproveitou o seu tempo para receber a Cristo e ser limpo com o sangue de Cristo, e, consequentemente, lhe corresponde ir a essa dimensão. Diz o reverendo William Branham, a quinta dimensão é um lugar horrível. É a dimensão onde as pessoas estão como em um pesadelo. E ninguém gosta de estar em um pesadelo. Mas Deus pôs diante do ser humano a vida, que é Cristo, e a morte. Quem não escolhe a vida para viver eternamente e para que ao morrer não tenha que ir à quinta dimensão, mas que vá ao paraíso, a sexta dimensão, que é a dimensão onde vão os crentes em Cristo quando os seus corpos físicos morrem aqui na Terra. Essa sexta dimensão é a que todo mundo ir quando seu corpo físico morrer. Pode ir recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. É a oportunidade que Deus dá ao ser humano para ser reconciliado com Deus, e quando terminar seus dias aqui na Terra, passe à sexta dimensão, a dimensão da teofania, dos corpos teofânicos, dos corpos angelicais. E o que mais há depois da sexta dimensão? A sétima dimensão, onde está Deus. Nessa sétima dimensão é onde está Cristo, como sumo sacerdote, fazendo intercessão por todos os que o recebem como seu único e suficiente Salvador. É a dimensão onde Cristo sairá do trono de intercessão, onde Ele está sentado desde que subiu ao céu, do qual Ele falou.
em São Mateus capítulo 28, em verso São Mateus, 64, capítulo 28, versículo 64, quando disse, São Lucas, capítulo 22, versículo 69, quando disse que o Filho do Homem, ele se sentaria à destra de Deus. E por isso, quando foi visto por alguns dos apóstolos, ou os apóstolos falaram sobre Cristo, onde se encontra, disseram que está sentado à destra de Deus. E o que Cristo diz sobre isso? Ele disse que ia se sentar à destra de Deus e, consequentemente, no trono de Deus. E ao estar à destra de Deus, vejam vocês, quando um executivo, ou um oficial, ou um presidente de uma nação diz para uma pessoa importante que ele tiver, diz, este é minha mão direita. Ou seja, que tudo o que ele vai fazer, o faz através dessa pessoa. Tudo o que Deus fez no passado, está fazendo no presente, ou fará no futuro, é através de Jesus Cristo. E tudo o que Cristo fez através das diferentes etapas da igreja, o fez através da sua igreja, onde nasceram seus diferentes mensageiros para cada era. Nasceram no reino de Deus. Recordem que São Paulo em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 ao 21 diz: porque nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, qual transformará o corpo da nossa humilhação para que seja semelhante ao seu corpo glorioso. Ou seja, a semelhança de Deus a obteremos na segunda vinda de Cristo, quando formos transformados os que vivemos, crentes em Cristo, e os que morreram, crentes em Cristo, sejam ressuscitados em corpos glorificados. Ou seja, do pó da terra, Cristo criará um novo corpo, um corpo perfeito, glorificado, para cada crente nele que morreu fisicamente. Portanto, quando Cristo sair do trono de intercessão, lá na sétima dimensão, a dimensão de Deus, onde Deus está sentado em seu trono e tem o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, que é o título de propriedade da vida eterna, o título de propriedade de toda a criação. Cristo, o Cordeiro de Deus,
e sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o qual faz intercessão com o seu próprio sangue por cada pessoa que o recebe como Salvador e o mantém limpo de todo pecado. Em todas as ocasiões que a pessoa falha, sendo um crente em Cristo, e não se separa do Senhor, Cristo o limpa de todos esses erros, faltas ou pecados, e assim o mantém limpo, o qual está representado no lava-pés. E quando sair do trono de intercessão, se converterá ou sairá como o leão da tribo de Judá, Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Tomará esse título de propriedade, o abrirá no céu, e em Apocalipse capítulo 10, desce do céu com o livrinho aberto em sua mão para trazê-lo à sua igreja, para a obra de reclamação. E, assim como João recebeu o título de propriedade, o livro selado com 7 selos já aberto, e João representa a igreja do Senhor Jesus Cristo e seus mensageiros para cada etapa da igreja. Portanto, ele vem com esse título de propriedade para trazê-la à sua igreja, para restaurá-la fisicamente à vida eterna, com corpos eternos e glorificados. Em cada era está o grupo de crentes com o mensageiro de cada era que os representa na terra. A revelação divina vem da parte de Cristo por meio do seu Espírito ao mensageiro. Ele a capta e dá ao povo, revela ao povo, ungido pelo Espírito de Deus, o que tem que o povo receber dessa era. E reserva uma parte que não a pode dar ao povo, porque corresponde ao mensageiro manter uma parte dessa revelação e, sobretudo, o que está relacionado com ele. E o trato de Deus com ele. Pode dar rapidamente alguns detalhes, mas toda a revelação que ele tem que guardar para si mesmo, não pode dar. Aí vimos São Paulo dizendo que ele foi ao terceiro céu, ao paraíso, e viu coisas e ouviu coisas que não são permitidas ao homem conhecer. Tinha que ficar calado. Assim aconteceu com o reverendo William Branham quando foi em visão a uma grande carpa catedral e viu tudo ali. E depois entrou em um quartinho pequeno e ali viu coisas e ouviu coisas. E viu um nome, depois buscava um nome que ele tinha visto ali, e foi proibido
dizer as coisas que ali aconteciam, todo o funcionamento ali dentro foi proibido revelar para que não se levantassem imitações, para assim proteger o programa de Deus, porque quando se levantam imitações, colocam a perder a obra de Deus. Agora, 7 dimensões. A sétima é a dimensão de Deus, onde está Cristo, e quando ele sair dali, tome o título de propriedade e o abra no céu, depois passará ao paraíso, a sexta dimensão, ali julgará os mensageiros, e depois verá com todos eles os mensageiros com o grupo da sua era, para receber um corpo glorificado e eterno, no que chamam a ressurreição dos mortos em Cristo, o qual será que Deus, Cristo, do pó da terra, criará um corpo novo, eterno, glorificado, igual ao corpo glorificado que Cristo tem. E os que estivermos vivos seremos transformados. Vejam, vem Cristo do céu da sexta dimensão, passa a sexta dimensão, e da sexta dimensão passa essa dimensão terrena para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos que vivemos. Não podia ser para a primeira era, pois a primeira era já passou e não aconteceu isso. Também não para a segunda era. Já se cumpriu o tempo da segunda era e não aconteceu a vinda do Senhor com o título de propriedade para trazê-lo à sua igreja. Também não na terceira, na quarta, na quinta, na sexta ou a sétima, pois já transcorreram essas 7 eras e Cristo ainda está no trono do Pai, fazendo intercessão como sumo sacerdote por todos os que o recebem como Salvador. Da sétima era, o reverendo William Branham depois diz: olhe para cima, a era que vem, a era de pedra angular. Essa não é a era de São Paulo, nem dos outros mensageiros, nem sequer do reverendo William Branham. Ele diz que está nessa etapa do pescoço, que é o que une o corpo com a cabeça ou a cabeça com o corpo. A cabeça é Cristo. E agora, se não foi para nenhuma das 7 eras da segunda vinda de Cristo, com os santos que partiram para ressuscitá-los, então, para que etapa é? Para a era da pedra angular, que a era de ouro da igreja é a era eterna da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde novamente o ano do jubileu se cumprirá.
porque é uma etapa paralela à do tempo de Jesus, e aquela era a etapa da vinda da pedra não cortada por mãos, que era Cristo. E, consequentemente, a etapa para a segunda vinda de Cristo é também era de pedra angular, para o qual, na sétima era, enviou um mensageiro, João Batista, precursando a primeira vinda de Cristo. E para o último dia, para a sétima era, enviou o precursor da segunda vinda de Cristo, que foi o reverendo William Branham. E conforme a como Deus revelou a ele tudo relacionado à segunda vinda de Cristo, assim será que se cumprirá. Portanto, é importante conhecer a mensagem que Deus trouxe por meio dele, para que não nos passe despercebido a segunda vinda de Cristo, como passou despercebido para os doutores da lei, para os sacerdotes, para os fariseus, para os escribas e até também para os líderes políticos do tempo da primeira vinda de Cristo. O reverendo William Branham disse que tudo será em simplicidade. Agora, uma coisa importante é que haverá um sinal físico importante e grande, e é que a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, na era de pedra angular, terá em algum lugar, em algum país, uma grande carpa catedral, onde Jesus Cristo, em Espírito Santo, anjo do pacto, nessa coluna de fogo, entrará e pousará em um quartinho pequeno. Aí será o lugar final entre os gentios, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, que Cristo, em sua trajetória desde Israel, Ásia Menor, Europa e América do Norte, chegará à parte onde se terá uma grande carpa catedral e um quartinho pequeno de madeira dentro dessa grande carpa catedral. Isso, pois, o tem que realizar a igreja do Senhor Jesus Cristo na era de ouro, a era da pedra angular. Ou seja, que é um sinal físico. Como no tempo de Noé, que houve um sinal físico, a arca de Noé. Assim como houve um templo ou tabernáculo no tempo de Moisés, onde estava a presença de Deus, nessa nuvem ou coluna de fogo, e também no tempo do rei Salomão houve um templo, onde morava no lugar santíssimo desse templo, a presença da Shequina, a presença de Deus, nessa luz mística que tinha aparecido ao profeta Moisés em uma sarça que ardia e não se consumia lá em Horebe, o qual está em Êxodo, capítulo 3. E agora, a presença de Deus em Espírito Santo, Cristo, anjo do pacto, nessa coluna de fogo, nessa coluna de nuvem, e esteve
no meio da sua igreja de era em era, e foi passando de uma era a outra até chegar à era de pedra angular, que é a era do lugar santíssimo desse templo espiritual que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí vão estar as duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, conforme a Zacarias, capítulo 4, versículos 11 ao 14, e Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 ao 14. Aí estão representadas as duas oliveiras, naqueles dois querubins, ou anjos de ouro que estavam sobre o propiciatório, que é a tampa de ouro da arca do pacto, e nos dois querubins de madeira de oliveira gigantes, cobertos de ouro, que o rei Salomão construiu, colocando-os no lugar santíssimo do templo. Aí temos a madeira de oliveira, que nos fala das duas oliveiras. Esses são os anjos que Cristo envia com grande voz de trombeta para chamar e juntar os escolhidos, que são 144 mil escolhidos, 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel. E vejamos o que diz o reverendo William Branham com relação à vinda do Senhor, na mensagem à festa das trombetas, na página 41, parágrafo 189, diz: isso será a trombeta. A festa será rejeitada, e então seu Messias será dado a conhecer, será revelado. Notem, eles conhecerão seu Messias quando o virem. Ele vem em poder esta vez. O que eles rejeitaram, ele vem em poder para a noiva gentia. E os judeus vão reconhecê-lo. Ou seja, que a promessa da segunda vinda de Cristo é para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, e os judeus vão ver o Messias Cristo, o ungido, vindo à sua igreja, e vão dizer: este é quem nós estamos esperando. Isso é o que diz também o reverendo William Branham, na página 22 do livro de Citações, parágrafo 176, diz: trazendo-os outra vez a que creiam. Quando virem Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão: vejam, este é o Deus a quem esperávamos. Este é Ele. Mas Ele não vem por eles, vem por sua noiva. Ou seja, que a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo
tem uma bênção grande para o tempo final. É a vinda do anjo forte que desce do céu, em Apocalipse, capítulo 10, vestido de uma nuvem, e vem com o livrinho aberto em sua mão e vem clamando, como quando ruge um leão. Porque vem como leão. Já não vem como cordeiro vem em sua primeira vinda. E sua segunda vinda é como leão, da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, como filho de Davi. Agora vejamos o que diz o reverendo William Branham, no livro dos selos, página 57. Diz: e vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem, e o arco-íris sobre sua cabeça. Apocalipse capítulo 10. Agora, se você notar bem, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento, ele foi chamado anjo do pacto. E ele agora vem diretamente para os judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Agora diz que vem aos judeus, mas vamos ver. Bem, agora continuando. E o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Recorda o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é o mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem pela sua igreja. O mensageiro a Israel vem pela sua igreja. Ou seja, que há uma relação desse anjo com Israel e com sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora recordem que esse anjo forte é Cristo vindo, o anjo do pacto, o Espírito Santo. Foi chamado o anjo do pacto, foi chamado o Espírito Santo, Página 120 e 121 diz, página 120 e 121 diz, no final da 120, agora nós vimos a mesma coisa, a qual é Cristo. Está falando de Apocalipse 10. E sabemos que Cristo sempre é o mensageiro à igreja. Ele é chamado coluna de fogo, o anjo do pacto, e assim por diante. Ou seja, Cristo disse, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. No último dia, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, a mensagem que Deus terá é por meio do Espírito Santo, clamando, como quando ruge um leão, e 7 trovões, emitindo suas vozes. Essa é a mensagem para a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, para dar a fé, para serem transformados e raptados, e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E tudo isso, a igreja
o receberá na terceira etapa da qual fala o reverendo William Branham, onde Cristo estará manifestado em toda a sua plenitude, em uma grande carpa catedral. Por isso é tão importante essa visão da carpa e o cumprimento dela para a glória de Deus e bênção de todos os crentes em Cristo que vivem neste tempo final e os crentes em Cristo que já partiram, os quais agora mesmo estão olhando para cá, estão escutando o que falamos e desejosos de regressar, porque eles regressam para receber um corpo glorificado, eterno, imortal, incorruptível, que Cristo lhes criará do pó da terra. E nós também estamos desejosos de que se cumpra a visão da carpa, porque nós queremos ser transformados o mais rápido possível antes que os juízos divinos caiam sobre essa terra. Já recordem que quando vem uma tempestade, começam os ventos a ficarem mais fortes e, com os terremotos como já estão, já está bastante forte essa situação dos terremotos e dos vulcões também, e de maremotos e tsunamis e guerras por todos os lugares e muitos tremores de terra também. Portanto, esses já são princípios de dores de parto, porque a terra vai dar a luz a uma terra nova, portanto, os vulcões com a lava vulcânica que sairá deles e a cinza vulcânica renovarão a terra, será preparada para o reino milenial de Jesus Cristo. Tudo está com dor de parto. Tudo está clamando pela vinda de Cristo e seu reino, o reino milenial. E nós mesmos clamamos pela nossa redenção do corpo, que é a transformação dos nossos corpos para estarmos com corpos glorificados iguais ao corpo glorificado que Cristo tem, o qual está tão jovem como quando subiu ao céu. Porque seremos a sua imagem, corpo angelical, teofânico e a sua semelhança física, corpo glorificado, que é um corpo interdimensional. Recordem que Cristo, quando ressuscitou, entrava e saía onde estavam os discípulos, mesmo que estivesse com as portas fechadas. Ou seja, que passava de uma dimensão a outra, porque as dimensões não estão longe. As dimensões se manifestam aqui, nessa terra. Por exemplo, quando aparecem anjos, pois eles estão em outra dimensão. Portanto, essa dimensão está sendo manifestada. Ou seja, que não é preciso ir em um foguete daqui a Vênus para encontrar a dimensão dos anjos, para encontrar a dimensão onde vão os crentes em Cristo. Está aqui mesmo e se estende a
a uma distância que não sabemos. É, digamos, a dimensão da luz, a temos, mas também temos a dimensão da matéria. Vê? Estão juntas. O que a separa é o que é uma luz e o que é a outra matéria. E até o corpo tem luz também. E também está a dimensão do tempo aqui, também conosco. Por isso, também usamos relógio, porque estamos em dimensão de tempo. Também a quarta dimensão, a dimensão das ondas, está também presente. Mas não pode ser pela vista, visto pela visão, pelo olho humano, porque é uma dimensão mais rápida. Mas está conosco. Liga um rádio ou um televisor e já começa a ver nessa dimensão. E para o último dia, a quinta dimensão será aberta e estará sobre a terra. Essa dimensão também está, mas não é vista pelo olho humano. Mas quando morre um pecador, recordem, passa a essa dimensão. Ou seja, aí mesmo está a dimensão, como quando Jesus passava da dimensão visível a outra dimensão, ou atravessava uma parede. Assim também passam os não crentes da dimensão visível à dimensão invisível, à quinta dimensão. E os crentes em Cristo, ao partirem dessa dimensão terrena, passam à sexta dimensão. A sexta dimensão está também conosco. Anjos de Deus acampam ao redor dos que o temem, os crentes em Cristo os defende. E o anjo de Deus, Cristo disse, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Portanto, essa dimensão também está conosco. Digamos que tudo está em círculo. Primeira dimensão da luz, segunda dimensão da matéria, terceira dimensão do tempo, quarta dimensão das ondas, quinta dimensão, o lugar onde vão os perdidos e onde permanecem como em um pesadelo. E essa é a dimensão na qual está o inferno. E a sexta dimensão, onde estão os crentes em Cristo que partiram, que olham para cá e não se sabe se em algumas ocasiões estão nas atividades escutando e cantando, e nós não os vemos porque está em uma dimensão mais rápida que o olho humano não pode perceber. E a sétima dimensão, a dimensão de Deus. Deus é onipresente, está em todas as partes. Portanto, a dimensão de Deus, a sétima, também está entre nós. Tudo gira
tudo gira em círculo. Recordem que um círculo fala de eternidade, porque não tem onde parar. Ou seja, que para ir à quarta dimensão e ver a quarta dimensão, o que é preciso é ligar um televisor. Porque à vista humana não é possível ver nessa dimensão. E para ver na quinta dimensão, a única coisa que é preciso ver a situação em que a humanidade está influenciada pela quinta dimensão. Diz que o inimigo de Deus, o diabo, é o príncipe dos ares. É o príncipe do reino das trevas. É o príncipe da quinta dimensão. Diz São Mateus capítulo 25, versículos 30 ou 31 em diante, que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Assim que tem essa dimensão para ele. E ninguém desejará tirá-la, nem desejará passar uma temporada ali. É importante que os seres humanos saibam dessas coisas, para que saibam por que Jesus Cristo veio à Terra e teve que morrer na cruz do Calvário, levando nossos pecados para nos livrar da quinta dimensão, e seu príncipe, o diabo, inimigo de Deus. Por isso é que há uma luta entre dois reinos. O reino de Deus e o reino do diabo estão em guerra e em luta desde faz milhares ou milhões de anos. Mas Apocalipse mostra que essa luta vai terminar com o diabo derrotado e lançado no lago de fogo, onde não incomodará mais. Desaparecerá queimado junto com todos os seus seguidores. O reino das trevas vai desaparecer. Seu príncipe e todos os anjos caídos e todas as pessoas que ficaram nesse reino e não quiseram sair livres por meio de Cristo, nosso Salvador. Não quiseram ser transladadas do reino das trevas ao reino de Cristo, ao reino de Deus, ao reino de luz. Portanto, já está estabelecido o que espera as pessoas que rejeitam a misericórdia de Deus pela última vez. Mas há pessoas que recebem a Cristo como Salvador e que viverão eternamente no reino de Deus. Estão escritos no céu, no livro
da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Esses são os filhos e filhas que Adão tinha que trazer. Esses são os filhos e filhas que Adão tinha que trazer naquele tempo. Filhos com vida eterna em corpos eternos, corpos imortais. Mas não há problema, porque o segundo Adão os está trazendo a vida. Primeiro, para que possam ter vida eterna, tem que nascer primeiro na sexta dimensão. Isso é o novo nascimento do qual Cristo falou a Nicodemos em São João capítulo 3, versículo 1 ao 6, e disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus é eterno, e os que entram no reino de Deus entram à vida eterna. Nascem na vida eterna por meio de Cristo, o segundo Adão, na manifestação de Cristo, na segunda Eva, que é sua igreja, de era em era. E onde estão os filhos de Cristo e sua igreja da era de pedra angular? Aqui estamos recebendo a palavra de Deus, o alimento espiritual para a nossa alma. Estão esses filhos e filhas de Deus, não somente aqui presentes, sino estão esses filhos e filhas de Deus não somente aqui presentes, mas em muitos países e sobretudo no continente americano. A última manifestação que Cristo terá entre os gentios será na era de pedra angular em uma grande carpa catedral. Tão simples assim. E depois a bênção passará aos judeus por meio dos ministérios de Moisés e Elias, que estarão primeiro no meio da igreja, na era de ouro da igreja. A explicação de como será, quando será e todas essas coisas não pode ser revelada no momento, para que não se interrompa o plano de Deus. Mas tudo está preparado da parte de Deus. Portanto, os judeus estão seguros. Eles não receberão ninguém, exceto as duas oliveiras. E como será isso? Isso o verão quando estiver se cumprindo com os hebreus, com os judeus. E o importante é conhecer o que corresponde à igreja do Senhor Jesus Cristo para receber a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Orem muito por mim, para que Ele me dê tudo o que devo falar a vocês, para que a fé em Cristo, em cada um de vocês, se fortaleça cada dia mais, até que todos cheguemos a ter a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E recordem que os trovões darão a fé
para transformação y rapto. e rapto. Que Deus nos dê essa fé por meio da voz do anjo forte que desce do céu, Cristo, o Espírito Santo, no último dia no qual estamos vivendo. Que Deus os abençoe e guarde a todos e continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. E nos veremos no próximo domingo. Primeiro Deus, deixo com vocês o reverendo José Benjamin Pérez para continuar e finalizar nesta ocasião. Deus os abençoe e guarde a todos.